Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público. Nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal. Sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E, além disso, eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim, uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo. Também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem. Eu não insisti em descumprir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social. A primeira ter sido derrubada, mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia. 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico esse resultado à vitória da esperança. Parabéns ao Aperta a pausa aí, mano. Né, por conseguir... Ele tá lendo ali no celular uma colinha, né? Parece que sim. Eu nunca vi o Marçal numa entrevista lendo um direcionamento, né? Talvez para ele gravar o número de voto, essas coisas, né? Mas ele tem capacidade de domínio disso, né? Talvez isso seja um indicativo, né? Do como ele tá abatido, né? Mas ele tá lendo, né? Ele, como se fosse um discurso montado, né? Eu esperava, né, uma postura dele, mas, né, mais Pablo Marçal normal, né? Agora como, né? Depois de uma derrota dessa, né? Por tão pouco. Por tão pouco e com tudo isso, né, que ele tá elencando, né? Ah, Glauber, tá esperando demais? Não, tô esperando de um camarada que mostrou, pô, controle emocional, o cara, né, ele falou várias vezes, Ultraman e tal. Então, ele fala, não fiquem abatidos e tal, mas assim, dá pra ver nitidamente que ele tá abatido, né? E ele tá lendo, é só uma observação, que nunca nós vimos em nenhuma entrevista do Marçal ele lendo coisa. Pô, mas é depois de uma derrota, né? Agora, os argumentos que ele tá elencando, eu já tinha falado aqui antes da entrevista dele, né? A gente já sabe tudo que ele vai falar. O difícil é ele chegar e falar, não fui capaz de derrotar o Boulos. Eu perdi. Eu lutei contra todos, sabia que seria assim, acreditava que eu ia conseguir, mas não consegui. Obrigado a quem confiou em mim, esperem que eu vou voltar mais forte. É o fato que aconteceu, pô. Tudo isso que ele tá narrando, eu já tinha falado, ele vai falar isso, isso, isso. Por quê? Porque eu sou fodão? Não, porque é tudo que aconteceu, a gente já sabe, né? Era assim, até sábado. Agora, ele poderia estar no segundo turno e falar, ó, apesar disso, sou no segundo turno, mostra minha força, sou fodão. Não seria esse o argumento? Então agora não deu pra eu derrotar o Boulos, pô. Deu. Eu prometi, mas não consegui. Solta aí, mano, volta. Dos votos, essa maioria é 1% a mais do que o nosso eleitorado. Parabéns ao Boulos, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos, com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público, é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram.
A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. Eu não vou desistir disso nunca. Então foi uma honra, né, defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil... Aí sim, ó, uma fala... Para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Uma fala que mostra uma confirmação e um posicionamento da promessa dele. Eu vou ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Então, esse movimento Marçal São Paulo, que na verdade é Marçal Brasil, ele está posicionando e falando: não vou parar, vou continuar, e a partir daqui a liderança, eu tenho a minha liderança política. Né? A parte triste é que é difícil imaginar duas lideranças dentro da direita, né, em harmonia, né? Se isso acontecer, é o melhor caminho, né, para o Brasil, porque se ele conseguir fazer oposição à esquerda, se ele conseguir se manter na política com força, se ele for oposição real, se ele conseguir convocar manifestações, se ele conseguir participar do debate político e ser uma liderança, mais a força de todo o clã bolsonarista ali, da classe política bolsonarista, é um baita do reforço para os próximos pleitos políticos, né? Então, que isso se confirme, né? Mas é um bom posicionamento, né? Ele projetar o futuro e se firmar e confirmar a presença dele nas próximas eleições. 12 anos, nós estamos falando de Marçal em mais 6 eleições, né? A presença do Marçal em mais 6 eleições. Qual vai ser o fruto disso? Como é que vai ficar? Vamos ter que aguardar, por favor. 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, né, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%. E na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí. Já começou mal, né? Então vamos lá. Uma parte positiva e agora é negativa, né? Ele fala que nas últimas pesquisas ele estava entre 22 e 26. Esqueceu a Veritá com 38? Com 36? Porque antes das eleições ele só se referia a Veritá. Não. A pesquisa que ele aparecia Veritá com 36%, ele não citou agora. Ele citou Quest e Datafolha, que ele ignorava antes. Aí agora que ele tem 28% de voto, ele está citando, né, a Veritá, o índice da Quest e da Datafolha, né? Vamos lá, mano, volta. Nos últimos dias e horas eu estava entre 22% e 26%. E na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28,14%, isso. Então, parabéns aos vereadores eleitos. Alguns amigos aí foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é. Essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Ontem, com o meu apoio, eu quero lutar pelo um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia, de última hora. Gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina, em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra, por conta de ciúmes, né, do dinheiro público.
muita gente se levantando por conta de ciúme eleitoral, outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques. Eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente. É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles, eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso e eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. O senhor disse que você espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma finalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de carga, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Para ele, eu não vi a mensagem. E o seu futuro, Pablo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse para ser... Tem gente que... Cada um cria uma teoria, né? O Marçal quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político. Né? Eu sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Então... Foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, assistindo política, consegui ver até hoje. Marçal, aperta a pausa aí, mano, volta. Ó, ele dá um indicativo que ele vai rodar o Brasil, né? E eu não interrompi para deixar, né, a fala dele rolar. Mas ele, alguns minutos para trás, ele dá um indicativo que vai rodar o Brasil. Isso é o quê? Assumir postura de liderança, né? Então, ele vai manter e vai assumir essa postura de liderança. Próximo capítulo daqui, saber como é que isso vai ser administrado entre ele e Bolsonaro. Entre a liderança do Bolsonaro, entre o Tarcísio e etc. Quando ele fala que ele não tem poder, quando tem algumas teorias dizendo que ele não tem poder, ele quer entrar na política para ter poder, isso é uma verdade, né? Para você e eu, né, nós que estamos no universo dos quebrados, a gente acha que Marçal é muito rico. Mas pro universo dos ricos de verdade, ele é quebrado. Essa é a verdade. Porque você sabe quem patrocina o político para ter poder? É a família dona do Itaú. Né? É o dono da Folha de São Paulo. Eles ganham dinheiro, mas eles também patrocinam. Né? Qual o nome lá? O cara é dono do PayPal, né? Qual deles? Deixa. O dono da Folha de São Paulo. Tu tava em outro. PagSeguro. Tá, muito bom, mano. Volta. Então, esses camaradas, eles têm fortuna de 2,5 bilhões de patrimônio. O Marçal tem 220. Porra, a Globo não tem nem 1 milhão e tá questionando isso. Eu não tô botando o meu medindo com eles. Então, assim, as famílias dos bilionários que patrocinam campanhas políticas e tem muito poder no Brasil, são pessoas que têm muita grana.
Eu não sei se o Marçal tem suficiente para isso. Pelo número que ele declarou, ele não tá nem na lista ali da Forbes e tal, dos caras que tem mais dinheiro, né? Então, é natural que falte para ele alguma coisa. Não quer dizer que isso que motive ele, né? Não quer dizer que isso que motive ele. Então, o Marçal, para ele ser uma liderança política, ele em algum momento ele tem que virar realidade. Ele já é uma realidade de potencial de voto. Só que para administrar o país e transformar o país no que se quer, ele vai continuar ainda tendo a desconfiança de conseguir fazer. E, infelizmente, esse episódio da prefeitura retarda em bastante tempo ele ter essa autoridade. Porque até ele ser eleito, administrar e virar uma realidade, pô, demora aí, bota aí mais uns 6 anos pra frente, né? Ele vai ser eleito em quem em 2026? Governador de São Paulo? Tem um Tarcísio. Presidente? Tem um Bolsonaro, né? Então, é inegável a força política e liderança, porra, como é que eu falo, né? Mobilização, né, do povo. Inegável. Inegável a capacidade do Marçal de mobilização. Agora, pô, para transformar o país, precisava estar no segundo turno, precisava pegar São Paulo, precisava ter 2 anos de gestão para aí sim, cara, vir uma realidade. Infelizmente, né? Ele não vai ter essa experiência e agora vai ficar, né, esse conflito de liderança política, né? Espero que não aconteça na direita, né? E ele vai ter o Bolsonaro com 4 anos de governo, né? E ele com o descrédito, né? E a dúvida dele ter capacidade, né? Ou não, né? Ou ser só um cara do marketing e tal, que conseguiu voto, que conseguiu mobilizar a campanha de São Paulo. Né? Vamos aguardar. Vai, mano, volta. Continua. Colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei e tá com essa tese aí de abuso de poder econômico é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. O que eu vi de esperança de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques. Foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. Ele tá tendo um discurso que ele pregou que o Bolsonaro deveria ter. Ele disse que na campanha do segundo turno, ele orientou, tentou ajudar o Bolsonaro para pregar um arrependimento, pregar uma nova postura e tal. Então, vamos ver. Marçal promete uma nova postura numa próxima campanha. Você que apoiou o Marçal, justamente por ele ser do jeito que ele foi, vai te agradar ou vai te desagradar? Ele mudando a postura, né? Mas, comenta aí o que tu acha. Vamos aguardar, né? Próxima eleição. Mas antes da próxima eleição tem um segundo turno e essa onda do Marçal, ele tá abatido. Ele tá muito abatido. Pô, Glauber, ele tá cansado, ele tá muito cansado, de fato. Ele já apresentava esse cansaço, né? E agora veio a derrota, né? E a derrota, porra, abala qualquer homem, né? Derrubar é outra história. Abalar, abala. Não quer dizer que vai derrubar, né? Então,
Do que ficou de resumo aí, ele não questiona o resultado da eleição. Ele mostra que ele lutou e combateu o bom combate com todas as dificuldades que ele teve, que tudo isso já é sabido, né? E que ele vai continuar na política nos próximos 12 anos. Uma coisa que ele não enfrentou ali, e ele não comentou sobre isso, mas que ele vai enfrentar com toda certeza, é que os inimigos não vão esquecer dele, né? Os opositores não vão esquecer e não vão se dar por satisfeito com a promessa do debate, do novo debate com o Marçal, versão 2.0, um Marçal mais paz e amor, mais maduro, né? E vão tentar deixar ele inelegível de toda forma, né? Então, resta saber como que o sistema vai agir, né? E se o Marçal vai ficar inelegível também, né? Torcemos para que não, assim como torcemos para que Bolsonaro não fique inelegível, né? E tenha a disputa política, né? Em livre condições, né? Dos dois lados, né? Então é isso, cara. Ó, todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu Pablo Marçal, a disputa, o duelo, né? Entre Pablo Marçal e jornalista, Pablo Marçal e Bogo, Pablo Marçal isso. Acabou. Você que vai ficar com abstinência. Tem um monte de vídeo no canal, tem um monte de debate aí, né? Tem um monte de vídeo de Pablo Marçal. E, segundo as palavras do próprio Pablo Marçal, numa próxima disputa, ele vai vir numa versão diferente. Ele vai vir mais maduro, não vai fazer da mesma forma. Então, se você curtiu, você não vai ter mais. Vai ficar com saudade, né? Você vai ter saudade? Qual versão que você prefere do Pablo Marçal? Você prefere o Pablo Marçal 2024 ou um Pablo Marçal moderado em 2026? Se você prefere o de 2024, digita 1. Se você quer um Marçal 2.0, né, mais inteligente para conseguir furar o sistema, digita 2, né? Eu acho que o povo vai digitar 2, né? Não. Ué, Então, ele perdeu, pô. Acho que o povo quer, né? Olha lá, ó. 1, 2. É isso. O que adianta, mano, Walter, o Bolsonaro gritar, brigar com o jornalista e no final ficar calado, moado? Olha o Marçal. mesma coisa. Vocês assistiram aqui o quê? Um cara... Eu gostaria de ver ele à disposição. Do mesmo jeito. Mas se nem o estagiário, que não tem nada a ver com isso, tá com disposição, que diga ele, né, mano? Que, porra, tá cansado pra caralho, trabalhou pra caralho, né? Porra, botou energia pra cacete e agora perdeu. Então o cara tem todo motivo. Se tem alguém pra ter motivo pra estar cansado, é ele, né? Abatido também é ele, né? Porque o projeto é dele, o projeto não é meu, não é seu, não é de ninguém. O projeto é dele, né? Por favor, mano, volta. Eu vou falar que eu falei logo né? Por conta da seguinte questão. O pessoal gosta do hype, né? Do que viraliza, do corte rápido. E o Marçal, ele tem uma capacidade de raciocínio muito bom. Então, assim, obviamente, mais pra frente, ele vai estar mais maduro, mais comedido. Então, eu aposto que daqui a 2 anos o pessoal vai preferir o Marçal de 2024. E tem um ponto importante também, que ele correu por 80 quilômetros, né? Como ele citou ali, da sexta-feira para o sábado e do sábado para domingo, né? Então ele teve esse cansaço literalmente físico também por causa disso, né? E aí o abatimento natural, né, da derrota. Tá passando pano, porque o cara enche o peito na cara de todo mundo dizendo: eu sou Ultraman, eu corro 400 e tantos quilômetros. Como é que o cara vai estar abatido porque correu 80, né? Não pode. Vamos acompanhar. Antes de 26 tem segundo turno. E vamos ver a versão. Eu torço para que não seja uma versão Bolsonaro pós-eleição de 2022, né? Porque o sistema sabe, o sistema vê que você sentiu, né? E se dava para combater, fazer política sem ficar afrontando o sistema, que continue com a mesma energia, sem confrontar o sistema de uma forma que não deixe o sistema com outra saída a não ser te derrubar, né? Porque é o seguinte, você deixar o teu inimigo sem saída, ou ele te ataca ou ele é humilhado, né? E o sistema jamais será humilhado, né? Então você tem que ter sabedoria de jogar sem fazer com que o cara não tenha outra alternativa. Por exemplo, né? Daniel Silveira.
foi destruído pelo sistema. Monark, destruído pelo sistema. Dentre outros. Né? Então, Marçal. Porra. Foi ele falar do cara, né? Do cara que, mano, volta que vai citar o nome aí, porque qualquer coisa aí que tá citando, ele tem medo de falar o nome do cara. Alexandre de Moraes, não vou deixar ele nessa saída. Foi o Mano Volta falar do Alexandre de Moraes. Foi o Mano Volta, não, foi o Marçal. Chegou o processo lá pra ele explicar, né, meu irmão, por que ele tá usando o X, né? Mas ele foi o único que usou o X? Não sei, eu nem nunca usei o X, né? Então, nessa aí eu tô salvo, né? Eu nunca usei o X antes que de lá agora, né?